É a necessidade de você sair para o mundo. E esse sair para o mundo pode acontecer de diversas formas. E para quem tem o sonho de estudar assim fora, é o que eu falei, é plantar. A história da arte é linguagem, é a transformação de linguagem o tempo inteiro. Vocês têm que dominar a linguagem para ser arquiteto. É tão emocionante você chegar num lugar e falar, gente, eu tô aqui, né? Vamos pra nossa etapa descontraída, então, que é a nossa roleta? Ah, tá todo Tá descontraído. descontraído, Agora né? sou mais A gente descontraído. continua. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Facu em Foco, o podcast que vai te deixar por dentro do mundo universitário. Hoje, o assunto é sobre experiências internacionais. Estou aqui para falar com o professor Roberto Bertoncini, que é artista plástico, professor de arquitetura e também de design de interiores da Toledo Prudente, que está aqui para falar com a gente sobre essas experiências internacionais, os olhares, né, pelo mundo afora e tudo que a faculdade pode propor também nesse nível, né, de prática e teoria juntos. Seja bem-vindo, Bertô. Olha, obrigado a todos. Eu queria dizer boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo de que hora vocês estejam assistindo. Essa questão parece um pouco pernóstico eu falar sobre internacionalização, mas na realidade eu acho que o discurso é um pouco diferente disso. É a necessidade de você sair para o mundo. E esse sair para o mundo pode acontecer de diversas formas. Na realidade, por uma formação, por idade, por uma coisa, eu já rodei muito menos que eu mereceria, mas o suficiente para dar uma olhada no mundo. E essa olhada no mundo que a gente veio apresentar a vocês. Agradeço ao pessoal da Toledo pela oportunidade de falar, porque é sempre bom o dia desse eu estava relendo algumas coisas, e a origem da palavra consciência é estar, saber junto. Que eu acho que é o grande fôlego dessa vida, é o saber junto. Lembrando do nosso querido seu Milton, ninguém faz nada sozinho, estou aqui à disposição. Exatamente. Oi, Bia, oi, Júlia. Exatamente. Obrigado, meninos que estão filmando. Já foi uma abertura maravilhosa, mas eu também tenho uma ex-universitária aqui, né, Bia? Para representar realmente os universitários que têm essas oportunidades também. Beatriz é ex-aluna do curso de Direito, formada em Direito aqui na Toledo Prudente e que fez um mestrado lá no México. Vamos conversar também um pouquinho sobre a experiência. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Sempre falo que é uma honra voltar a Toledo e, assim como eu, quando eu era aluna, tive tantos exemplos, eu espero contribuir pelo menos um pouquinho com quem está aí iniciando a jornada agora. Vai contribuir sim, eu sou a Júlia Marchetti, sou jornalista aqui na Toledo Prudente e vou comandar essa conversa aqui. Vamos começar então falando um pouquinho das experiências de vocês? Como é que a Bia chegou lá no México? Como é que o Bertô começou essas viagens internacionais? Por onde ele já passou? Pode começar por você, Bertô? Pode, se o doutor for falar que não ao vivo, não, né? Então vamos lá. Na realidade, a grande base da minha educação, as viagens começaram há muito tempo, era a tradição da minha família viajar. Eu com 12 anos, uma tia minha já me levou para aquelas viagens de navio que se tinha na década de 60, 70, que separava em todas as capitais, era um luxo total. Tanto que a minha mulher fica indignada, falou: eu não vou porque eu lembro desse luxo, eu não tenho condições de bancar. Hoje em dia tem 5 mil pessoas, eu viajei com 500. Mas assim, sério, eu fiz uma formação na Universidade de Pisa, em cultura italiana, né? Então foi uma coisa que me deu muito fôlego, mas acho que depois a Júlia vai entrar em detalhes da educação em si, mas eu quero deixar marcado, além da viagem, o que é muito importante é o domínio da língua. Então, por exemplo, assim, até hoje, quando eu dou PowerPoint para os alunos, que às vezes eu pego da internet mesmo, eu ponho em francês, espanhol, italiano, alemão. Alemão assim um pouco, porque nem eu sei. Porque acho fundamental para você se abrir para o mundo que você consiga se comunicar. Então, a minha primeira grande sugestão, as minhas viagens começaram, claro, através de livros. Não tinha computador, porque eu sou uma pessoa assim, praticamente faço 70 anos qualquer dia desses, mas tinha a biblioteca, essas bibliotecas, os livros eram muito acessíveis. E você viajava, que vocês não vão saber o que é Trópico. Trópico era uma coleção ilustrada, eles apresentavam um país em 2 páginas, com 4 imagens, um pouco texto, então a gente começava a viajar por eles. Mas, com certeza, o grande diferencial foi o domínio de língua. Que legal. Agora vamos para a Bia, então. A Bia teve toda a experiência aqui na Toledo Prudente. A Toledo Prudente, ela já oferece muitas oportunidades internacionais ainda na graduação, né, Bia? Sim.
Você ainda teve a oportunidade de representar Toledo, não só em competições internacionais, como também nacional. Mas como é que foi essa ida pro México? Como é que foi essa decisão? Vou fazer meu mestrado no México. Como é que foi? Então, minha história no mestrado no México foi uma coisa assim bem doida, porque eu não tava pensando nisso naquele momento. Eu nem sabia, é claro assim que durante a graduação, mesmo sem saber, eu já tava plantando, né? Porque eu sempre publiquei, sempre escrevi, participava dos congressos. E aí, no ano que eu me formei, 2 meses depois da formatura, eu participei online, era no meio da pandemia, naquele auge da pandemia, não tinha vacina, e eu e o professor Marcos Vinícius, de Direito Penal, a gente participou de um congresso online no México. E depois, assim que a gente apresentou, a gente desligou a câmera, eu recebi uma mensagem no Facebook de um mexicano. Olha, no Facebook? Perguntando se eu tinha interesse em um mestrado internacional. Aí eu falei, gente, não sei, né? O que você me conta? Sim. Aí ele falou, eu acabei de assistir a sua apresentação e a gente tem aqui uma oportunidade com bolsa, inclusive, mexicana, pra fazer um mestrado. Aí eu falei, mas é presencial? Ele falou, é presencial, tem que mudar pro México. Aí ele falou, mas inclusive as inscrições já se encerraram, mas se você tiver muito interesse, eu consigo aqui mexer umas coisas e receber sua documentação. Que legal. Aí eu já fiquei meio assim. Já falei, gente, não sei, né? Eu assisti Caminho das Índias. Né? Aquele negócio de tráfico, mano. Oh, meu Deus, coitada da Bia. Logo no México. Pra começar, né? Quem é você, moço? Quem é Pelo amor de Deus. Aí fui contar pros meus pais também, assim... Eu sou a segunda geração de curso que fez um curso superior na minha família. Então, assim, os meus pais, eles são meio chucros. Ficaram preocupados também. Mas aí a gente veio, conversou com o professor Sérgio. E o professor Sérgio conhecia o pessoal da faculdade. Inclusive, o professor Lascano esteve aqui semana passada, né? Sim. E ele falou, não, é uma ótima oportunidade. E aí foi toda aquela correria pra arrumar a documentação, fazer projeto. Tinha que enviar um projeto de pesquisa, tudo em uma semana. E aí foi isso, essa foi a história. Foi assim, um mestrado que realmente... E por fim, a Bia tava lá no México já. Mas eu acho, agora uma pergunta que me veio aqui agora, Bia. Essa é a diferença também de ter um centro universitário que tem contato com outros países, né? Que tem contato com pessoas importantes. Pra auxiliar o aluno e também pra abrir portas. Com certeza, porque só de participar do congresso já foi uma oportunidade aberta pela Toledo, né? E aí você ter... Porque o que aconteceu que eu senti durante o mestrado? Me receberam muito bem, como família mesmo, sabe? E eu sabia que isso era reflexo de estar vindo da Toledo, né? De estar sendo enviado pelo professor Sérgio, pela família Toledo, né? As pessoas conheciam, né? Ela veio lá da Toledo, então se precisar, pode ficar em casa, né? Era uma coisa assim, me receberam como alguém da família mesmo, né? E é importante pra quem tá mudando. E mudar de cidade já é estranho, imagina de país. Mas posso dar um palpite? Claro. Olha que legal o que ela falou, o percurso dela. Ela fazia artigos, ela estudava. Então não é que saiu do céu o mestrado. Saiu da competência do seu empenho, né, Bia? É isso que a gente tem que deixar claro para os alunos. Eu tava andando na rua, caiu um mestrado da minha cabeça. Não. Foi fruto do teu empenho. E a vantagem da Toledo do Sérgio dizer que não era uma cantada barata, né? Imagina. Porque nesse meio, inclusive, tem muita conversa mole. Sim. Mas parabéns, tá vendo? Se foi escolhida, não foi por sorte, foi por competência. Igual eu falei, mesmo sem saber, mesmo talvez sem estar vislumbrando naquele momento, a gente planta, né? Sim. É o que eu sempre falo quando eu venho aqui falar com os alunos. Sempre participar de tudo. Eu ainda participei pouco, eu me arrependo. Eu devia ter começado mais cedo a participar de congresso, de grupo de estudo. Sim. É plantar, aqui a gente colhe, né? Sim, com certeza. E agora falar então dessas experiências internacionais, o que impulsionou na carreira de vocês e também no lado pessoal, né? Porque não é só, tô vivendo em outro país, é uma outra língua, é uma outra origem, é tudo diferente. O que mudou pra vocês? As viagens do Bertô, as estruturas que ele vê dos prédios e tudo mais, né? Os quarteirões que são todos diferentes. E pra Bia, o estudar no México, uma outra cultura, o que mudou pra vocês? Olha, vou começar. Na realidade, minha formação é em artes plásticas. Eu tô dando aula na arquitetura, mas sempre ligado à arte. Quando você transfere aquelas figurinhas minúsculas que você vê em livro
hoje em smartphones para a realidade, você lê o nosso querido Batiquim, que você descobre que a obra de arte tem aura. E isso é muito complicado para a gente tentar passar em sala de aula. Quando você começa a ver, igual agora, por exemplo, nós acabamos de voltar de uma excursão maravilhosa por Minas Gerais. E você fala de barroco, você fala de rococó, você fala de um monte de coisa. Eu lembro que numa das apresentações eu falei para os nossos queridos alunos, falei, olha, tudo que eu falei de rococó e barroco, vocês esqueçam, vocês vão ver tal igreja e tal igreja, vocês vão lembrar de tudo. E com acontece, certeza. Então essa solidificação do conhecimento, isso é importantíssimo. Isso é importante, não é, em nenhum momento pode ser desprezível. Não é fundamental, mas é extremamente necessário. Depois a gente explica melhor isso. Isso, depois você aprofunda mais. E aí, Bia, como é que foi estudar lá, aproveitar, né, toda essa cultura nova? Eu acho tão importante deixar claro que eu não cheguei a morar no México, né? Porque eu fiz o mestrado online. Assim, era pra ir, né? Eu fiquei os 2 anos naquela expectativa, indo atrás de visto, indo atrás de documentação, indo atrás de casa, mas aquela incerteza, né? Então isso deixou o processo bem mais difícil também. A incerteza por conta da pandemia. Então, assim, nunca sabia se ia voltar presencial, se não ia. Enfim, eu fiz inteiro online. Mas, o mais legal, assim, é que eu tive a oportunidade de conversar, de aprender com gente, assim, que eu olhava e era gente muito grande, sabe? E eu olhava, gente, eu tô aqui nesse meio, sabe? Eu conversei, eu tive aula, assim, com um presidente de ONG, de direitos humanos. E até então, até chegar ano passado e ir pra Costa Rica, né? Que foi, assim, eu acho que o ápice desse processo todo, né? Que foi pra Corte Interamericana de Direitos Humanos. Representar a Toledo Prudente também, Toledo, né? Lá já como egressa do curso. Já como egressa. Acompanhada de um aluno, né? Atual aluno. Um aluno do primeiro ano ainda. E eu falei, gente, que legal, tá vendo? É isso. É o que eu sempre falo até pro professor Lucas Noia, né? Que a gente faz nosso teto pra eles irem mais alto, né? Com certeza. E é muito legal, porque ver um aluno lá do primeiro ano, e até eu, assim, tava meio vislumbrada. Porque a gente olhava em volta, assim, tinha ministro de Estado, sabe? Ministro de Estado da Argentina, da Colômbia. E aí, no final, assim, da audiência que a gente participou, o juiz da corte veio conversar com a gente, o presidente da Corte Interamericana elogiou nossa sustentação. Parabéns. Então eu falei assim, foi a única que ele elogiou. Não elogiou de ninguém mais. E eu lembro que na hora eu olhei assim pro cara e falei assim, o que ele falou? Aí eu tive que ir na gravação depois olhar. Ele realmente elogiou a gente, falei. Então assim, a gente assim que a gente falava, meu Deus, a gente tá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É muito diferente. E isso da língua, né, da cultura mesmo, de você trocar figurinha, assim, com gente, assim, de outros países. A gente fez muita amizade lá, legal. Então, é uma experiência, assim, que eu costumo falar que o conhecimento e o estudo, ele proporciona pra gente coisa que nem o dinheiro proporciona, né? Porque certeza. É claro que a gente precisa do recurso pra chegar até lá. Mas que se fosse só o recurso, não teria o mesmo valor. Você ia ficar naqueles resorts ali, tomando coisa, achando que você tá no exterior. Exato. Que é uma outra assunto. A gente. Eu tô em Cuba aqui, bebendo, conversando português com as amigas, uma se sentindo mais rica que a outra. E a vida lá fora passando. E a vida lá fora acontecendo. Exatamente. E agora, então, vamos falar um pouquinho, Bertô, da importância de não só viagens internacionais, né? Mas sair daquela cidade onde a gente nasceu para aprender outras culturas, para viver outras culturas. Eu tenho mania de falar para os alunos que se você estiver atento ao conhecimento e com necessidade de realmente entender o processo, uma volta no quarteirão basta. Com certeza. Uma volta no teu quarteirão, você lembrar da casa da avó, ou seja, você valorizar aquilo que te trouxe aqui. Então, é claro que não estou reduzindo a necessidade de repertório nem de referência, mas se você não tiver comprometimento, que a gente estava falando agora, eu vou para Cuba, não olho nada, começo a reclamar da pobreza, vou para a praia, fico bebendo até cair, e cadê a cultura do país? Cadê o envolvimento com o seu próprio pensamento, né? Basicamente, você não vai viajar levando a tua bagagem, você vai descobrir outro mundo. Você falou, né, Bia? Essa troca, esse contato é fundamental. Então, tem gente que consegue estudar no exterior e não acrescenta nada. Não é automático. Eu fiz a laurea italiana em Pisa, né? E
A hora que você começa a ver o envolvimento com a cultura, a minha família é italiana, de origem italiana, mas só que você não tava nem aí, nem sabia, sabe assim, por cima. A hora que você começa a ver que realmente os teus antepassados vieram aqui por uma série de problemas históricos. Sim. E quando eu fui pra lá, na sequência, um primo do vovô, já velho, falou: você sabe por que teu avô emigrou? Porque senão você ia ser camponês igual a gente. Olha a responsabilidade. Então é isso, sabe? Porque agora que é fundamental você se abrir pro mundo, de acordo com a tua possibilidade, evidentemente, né? Claro. Só sobre isso de se abrir pro lugar que você tá indo mesmo, né? Eu agora tô com uma viagem marcada pro Peru. E porque assim, depois que a gente viaja uma vez também, a gente acha que a vida é isso, né? A gente sabe que a gente quer viajar Ainda todo bem mês. que você é nova, Bia, por causa da falta de fôlego do Peru. Exato. E aí eu conversei com uma pessoa que acabou de... O meu namorado foi há um tempo e ele ama. Ele fala assim, eu não volto, mas é uma experiência que tem que ter. Subir Machu Picchu, enfim. E aí eu conversei com uma pessoa que acabou de voltar. E ela acabou com a viagem pra mim. Ela falou, eu não sei o que você vai fazer lá. Até pra oxigênio eu tive que ir. Ai, foi horrível. E eu falei pro meu namorado que eu tava meio preocupada, porque eu vou sozinha. Eu falei, sei lá, tô meio com medo. Aí ele falou, mas é isso. Peru é uma viagem que você tem que ir pra aproveitar a história do lugar. Se você não vai aberta pra isso, você vai voltar reclamando mesmo. Então é melhor ir pra Disney. Nada contra quem vai pra Disney. Não, eu acabei de voltar do Atacama. E era um desejo da minha mulher. E eu achei, deu certo. A hora que eu cheguei lá, eu nunca vi um lugar tão lindo na minha vida. Exato. De diferente, de emocionante. Ou seja, agora, essa tua amiga aceita uma sugestão? Você liga pra ela e fala, tudo que você falou, eu tive que comer rato. Meu Deus do céu. Não, que aquele coelhinho da Índia lá. Mas você já fala pra ela, olha, ainda bem que você me avisou, porque até rato tive que comer. Até rato eu comi. E agora uma pergunta pra ambos, então. Qual conselho vocês dariam para aquele aluno que já está se preparando para uma experiência internacional, seja nas férias, seja por alguma competição que a Toledo mesmo proporciona? Qual dica vocês dão? Pode começar, Bia? Deixa eu pensar. Quando eu tava... A Costa Rica foi minha primeira viagem internacional. Eu procurei pesquisar muito sobre o lugar, né? Mas eu acho assim, que é você ir aberto mesmo, igual a gente tá falando muito aqui. Igual eu fiz questão de ficar no hostel, né, pra conhecer gente mesmo, porque o hostel, ele te obriga a fazer isso. Sim. Porque você tem que estar todo momento com gente lá no hostel, né? Então é isso. E eu sou uma pessoa, não parece, mas eu sou uma pessoa muito sem bateria social. Eu não sei. Muito... Jura? Não parece mesmo. Eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, de socializar, né? Mas, então foi por isso que eu falei, não, vou ficar no hostel, porque eu vou ter que socializar. Então, assim, eu conheci muita gente. Teve um dia que a gente saiu pra jantar lá, tinha peruano, tinha uma menina da Holanda, um menino da Guatemala. E, assim, foi muito legal. Então, é ir aberto mesmo pra você não só... Se vai, assim, numa competição internacional da Toledo, não só pra cumprir os compromissos, mas eu fiz questão de ficar 4 dias antes, pra aproveitar o lugar mesmo, conhecer, assim, e vale muito a pena. Assim, acho que mudou minha vida, assim, mesmo, mais do que profissional, né? E aí, 2 meses depois também eu fui pra Argentina, e assim, é muito legal, a gente abre a mente pra tanta coisa. Eu falo assim, a gente fica falando mal de argentino, mas a Argentina é tão legal, gente. Eles gostam tanto do brasileiro e a gente fala tão mal deles. Então, assim, e pra quem tem o sonho de estudar assim fora, é o que eu falei, é plantar, né? Às vezes você tá escrevendo um artigo, você acha que não vai servir pra nada. Sim. Só que vai fazer diferença lá fora, lá na frente, né? Assim, foi muito legal mesmo. Eu acho que a Bia matou a charada com uma palavra que é o aberto. Isso. Você saindo daqui, se você for levar todas as suas convicções, como você falou, português burro, francês mal educado, inglês inacessível, você vai estar viajando com lugares comuns e que não vão te levar a lugar nenhum. Exatamente. Fica trancado em casa vendo novela, que vão te dar um monte de mentira também. Né? Então eu acho que a ideia, agora, o conselho que eu daria é basicamente comunicação. É língua e estudar, como você falou. Dá uma lida. Hoje em dia você não precisa ler compêndios. Você vai pra internet, dá uma olhada nas fotos. Tem tanto blog hoje em dia de viagem, né? Muita coisa.
que mudou a referência. Antigamente tinha os guias, que era uma coisa assim, edições. Imagina, ninguém mais tem guia. Eu tenho ainda, mas eu sou uma pessoa que... Aí vai. Mas é muito importante realmente falar dessa questão, porque é uma outra vida que você vai viver, né? Você sai de perto da mãe, de perto do pai, de perto dos responsáveis para viver uma outra experiência em outro país, e você tem que se virar. E é o que a Bia contou da colega dela que acabou de voltar de viagem, é realmente essa questão. Eu ia comentar na hora, acabou passando, a Bia complementou, que é o aberto. Sim. Se você for, você pode viajar para o país mais lindo, mais rico, você pode ter o dinheiro que você quiser. Mas se você não for aberto para a experiência, você não vai aproveitar. Eu já escutei no Fórum Romano, que é um dos lugares, digamos assim, em termos da história europeia branca, um dos lugares mais importantes. Não vim aqui para ver pedra velha, para ver pedra... Oh, meu Deus. Não teve acessibilidade. Tem uma ou outra coluna de pedra, tem um monte de coisa arruinada. Só que era o lugar mais importante do mundo há 2.000 anos atrás, 2.300 anos atrás. Isso não tinha a menor importância para a figura. Não conseguia entender. Então é aquela velha história. Se você estiver em Nova York querendo fazer compra, não perca seu tempo em museu. Exato. Com certeza. Mas e compra o que você faria aqui, faria pela internet, faria, sei lá. É tão emocionante você chegar num lugar e falar, gente, eu tô aqui, né? Eu vi tanto isso em uma foto. Eu lembro quando eu cheguei lá em frente à Casa Rosada, na Argentina. Eu falei, gente, eu tô aqui, assim, né? Então, na saída pro Atacama, eu passei pelo La Moneda. E como eu sou uma pessoa que já tem, assim, anos de história, eu tinha 15 anos quando teve a Revolução do Chile. E foi foi um absurdo. Invadiram o palácio, mataram o cara, não mataram coisa. Mas de uma maneira de você ver a história de frente, você fala, foi aqui. Exato, esse sentido. A minha família é super fanática por futebol. Então eu lembro quando eu cheguei lá na La Bombonera, falei, gente, quanto jogo eu já não assisti aqui, né? Nossa, é muito legal, assim, chega a ser emocionante mesmo. Sim. E voltando àquilo que o Bertô falou no começo, de que não precisa ser necessariamente em um país riquíssimo, em que o dólar caríssimo. Você pode ir para cidades aqui do Brasil mesmo e conhecer. O que dá pra sentir na fala da Bia, que eu senti pelo menos, que Guatemala, Costa Rica, Colômbia viraram realidades, não citações geográficas. Então começa a ter cara. O mundo tem cara. O mundo começa a ter cara. Agora, isso para alguém que está se formando, vamos dizer o termo estudante, mas alguém que está se formando, está buscando um enriquecimento, isso não tem preço. Não tem. Isso. Porque você vê realmente tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você não aprendeu, que você jurou que ia ler, não leu. A hora que você chega lá, parece que acontece uma mágica que o conhecimento se produz. Claro que você precisa ter uma base. Exato. Eu tô falando que tem milagre, mas essa base parece que tem mais vontade, a pessoa volta com mais vontade. E Bertô, só pra complementar também, e é indiferente da profissão que você escolheu, né? Para todos os profissionais é importante ter essa experiência. Importantíssimo. Claro que de repente, por exemplo, em termos de arte, você vê uma obra dessas famosésimas ao vivo, ela é outra coisa, é outra referência, é outra escala. Agora, te conto uma. Mona Lisa, a mais badalada de todas. Você vai no Louvre, você encontra as pessoas tirando selfie de costa pra ela. Ninguém olha pra aquele quadro, ninguém olha. E é um quadro interessante porque foi uma das primeiras vezes que uma mulher, que não era nem santa, nem rainha, foi retratada. Ou eu já ouvi muitos comentários de fui lá, a Mona Lisa era desse tamanho. Muita gente criticando a Mona Lisa. Dos comentários. Ela é tão pequena assim. Mas a cabeça, a percepção das pessoas com certeza é bem menor do que eles acham o quadro. E eu fiquei com pena da Mona Lisa. Porque ela tem toda uma história, isso, aquilo, e as pessoas fazem o selfie. Pelo amor de Deus. Não quer ver museu, não se obrigue. É mais pra mostrar pro outro, né, que chegou ali perto da obra do que... Eu falo para minhas alunas, olha, vocês vão ter que estudar a história da arte. Porque história da arte é linguagem, é a transformação de linguagem o tempo inteiro. Vocês têm que dominar a linguagem para ser arquitetos. E tem outra coisa, vocês vão com as suas amigas ricas para Paris? As ricas vão ser só ricas, vocês vão ser ricas e inteligentes. Exatamente. Importante. Elas adoram isso. Com certeza. Vamos para nossa etapa descontraída, então, que é a nossa roleta? Tá todo descontraído. Agora sou mais descontraído, eu vou deitar na cama, na mesa.
Vamos. Já um cochilinho, brincadeira. Então agora a gente vai pra nossa etapa da roleta. Tá. Tem 3 opções. Quem vai girar, ou quem tá assistindo aí de casa já vai estar vendo na tela a roleta. Quem vai girar pra gente é o Geraldo, que tá ali cuidando o por trás, né, das câmeras vai e lá, tal. Capricha, Geraldo. Ele que vai girar essa roleta. E a roleta tem 4 categorias. A primeira é dica relâmpago, e aí vocês vão dar alguma dica pra alguém que tá pensando em viajar, ou pra alguém que tá pensando em ir pro exterior. A segunda é uma história inspiradora. Pode ser de alguém que viajou, pode ser de alguém que vocês conheceram nessas viagens. O terceiro é um erro comum. Vocês acreditam que o estudante universitário pode cometer viajando pro exterior. O quarto é um lugar favorito, que daí vocês elegem o lugar preferido de vocês nessas viagens. O quinto é um livro recomendado. E aí não precisa ser exatamente sobre viagem, né? Mas pode ser um livro que vocês indicam para os universitários. E o sexto é um desafio, que é algum desafio que vocês já superaram em alguma viagem. Pode ser? Quem quer começar na roleta? Tá bom. Bertô, aê! Vamos. Gira pra gente então a roleta, o Geraldo, fazendo um favor. E onde que eu vejo? Tô nervosa. Ele vai indicar pra gente, eu te falo. 4. Lugar favorito. Olha, foi essa fácil, hein? não, na realidade seria a pergunta mais óbvia. Qualquer lugar bem feito é favorito. Que legal. Mas se for pra indicar pra alguém, eu indico claramente Roma. Ai. Pelo histórico inteiro. Nós somos uma civilização europeia branca transportada pra cá. Passamos por várias coisas. Podemos indicar também Salvador, mas assim, em termos de viagem internacional, eu indicaria Roma. Mas tem Império Romano, tem o auge da Igreja Católica, tem fascismo. Então, todas as transformações do mundo estão lá, eu indicaria Roma. Agora, eu não quero Roma, não quero passado, então vai para Nova York. Vai fazer compra. Qualquer lugar do mundo, se você chegar, por exemplo, essas 2 cidades que eu citei, elas são um belo de um começo para viajar. Como por exemplo, a gente foi agora com os alunos da Toledo, fomos para Ouro Preto. Eles deliraram. Meu sobrinho, que roda o mundo inteiro, mora em Londres, e tem 4 passagens internacionais, porque eles... É outro mundo, né? De serviço. Ele tem 4 viagens internacionais pagas pela empresa. Nossa. Ele não conhece Ouro Preto, quase bati nele. Que é uma... Não, porque na realidade, o que acontece em Ouro Preto? Você vê a história do Brasil solidamente, você vê mina de ouro, você vê... Essa aí é a outra pergunta, os detalhes sórdidos de viagem. Primeira vez que eu fui para Ouro Preto, então não vale mais essa pergunta pra mim, depois... Calma, Bia, eu vou devolver a palavra pra você. Mas a história é ótima. Dá a roleta toda pra ele. A primeira vez que eu fui para Ouro Preto foi em 74, com a professora Dulce Brita, que é uma figura sensacional. Ela foi ao Museu da Independência, da Inconfidência, a Cruz do Tiradentes. Toda a iluminação vermelha, no lugar que estavam enterrados os outros inconfidentes, e o corpo dele foi despedaçado pelo Brasil como seu sonho de liberdade. Voltei depois de uns 10, 15 anos lá, a cruz num canto, escrito assim... réplica do que seria a provável cruz de Tiradentes. Ou seja, você vê muita coisa falseada por aí. Então essa vivência que é muito divertida. Era aquele ambiente que a cruz morreu aqui o Tiradentes. Não, era uma cópia. Foi colocada de lado. Então, mas assim, você aprende. O legal de você viajar para esses lugares é que você aprende a descobrir a história. Sim. E aí você começa, todo mundo aqui sabe, você descobrindo a história do mundo, você descobre que sua vida tem significado, né? Você pertence a um momento, você pertence a um tempo. Você não é, não, eu faço o que eu... Não é bem assim, né? E, Bertô, na história da cruz, você também cita a importância de voltar, né? Ir uma vez e depois voltar. Eu gosto muito disso. Tem gente que não gosta. Eu gosto muito de voltar nos lugares. Porque primeiro eu já rodei, aí você roda de novo, aí você volta de novo. Encontra novas coisas. Tem lugares que você vai sempre. Tem lugar que você vai uma vez só e basta, né? Mas também, se tiver que voltar, eu volto. Mas tem alguns lugares, por exemplo, Roma é um deles, inclusive, Nova York é outro. Toda vez que você vai, tem coisa diferente. Nossa, com certeza. Imagina. São Paulo é assim, né? São Paulo, já morei lá. São Paulo é assim. Só que eu já morei lá na década de 70, 80. Exato. Você vai lá, minha filha mora lá, meu irmão mora lá. Você vai lá, você vai descobrindo outra São Paulo. E outra coisa, mudou tudo, né? Mudou tudo, assim. Tipo, eu ia em barco e todo mundo ia. Hoje em dia os bares são muito mais classificados, muito mais
seletivos no pior sentido da palavra. Verdade. Aqui é bar disso, aqui é bar daquilo. E eu era do tempo que o bar ele tinha tudo. Desde milionário. Ele não vai estar na tipologia que eu acabava me queimando. É verdade. Mas é isso mesmo. Vamos agora pra roleta da Bia? Ai, tô nervosa. Geraldo, gira a roleta pra gente, por favor. Tá indo, galera. Meu Deus. Tá indo. Dois. História inspiradora. Bia, conta pra gente uma história. Eu acho que a minha história, eu acho que inspira bastante, Legal, né? Eu certeza. falo que chegar na Costa Rica pra mim, gente, foi assim, eu até lembro que eu compartilhei com algumas pessoas na época, foi a realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha, né? E foi assim, tá lá, assim, acho que pra quem estuda direitos humanos, é você fazer parte da história, a história tornar real. Então eu entrei naquela sala da corte que a gente via em tantos livros, Sim. os principais manuais de direitos humanos colocam uma foto daquela sala da corte. Eu falei, gente, eu tô aqui, né? E eu vou sustentar um parecer aqui, né? E eu queria até aproveitar e dar, sei que não é, mas dar uma dica mesmo, né? Claro, porque pode. assim, você que quer ir, se planeja, né? Porque assim, eu falo, eu fui com dinheiro contado pra Costa Rica. Porque o professor Lucas veio me convidar 15 dias antes. Falei, você me quebra, né? Como que eu vou comprar uma passagem pra Costa Rica faltando 15 dias? Nossa, isso é bravo. Mas assim, fui com dinheiro contado. E é isso que torna a viagem assim tão diferente, né? Tão inspiradora, tão... é assim, às vezes é até difícil explicar, assim, foi muito legal. Eu até falei já, quando quiser me chamar pra ir de novo, eu vou. Pronto, ué. Não Tamo vou aqui. recusar convite, não. Claro que sim. E é isso, terminamos a nossa roleta, ou vocês querem dar mais uma Eu girada? só quero dar, eu tinha estudado algumas perguntas, fazer uma dessas do livro é fatal. E eu falei, mas que livro? Hoje em dia ninguém mais lê. Verdade, lê é legal sim. essa do livro mesmo. Eu pensei, falei assim, mas eu li. Eu comecei. E tem um livro que realmente me motivou muito. Depois teve o filme, mas assim, a gente lia o livro, que é o do Sim. Júlio Verne, que chama Volta ao Mundo em 80 Dias. Nossa, esse Que é é clássico. sensacional, porque ele vai passando por culturas, Legal. ele consegue casar no meio da história, ele salva a mulher de ser queimada, ele chega atrasado, mas não é atrasado porque tinha o fuso horário. Então foi um livro que me marcou muito pela possibilidade de você conhecer o mundo inteiro. Claro que não conheceu o mundo inteiro, mas ainda tem umas perninhas ainda que dá pra subir, né? Assim, Que legal, então o Berto já aproveitou, já indicou o livro. Quer indicar o livro também, Bia? Um não tão clássico assim, mas que me inspirou muito é Comer, Rezar e Amar. Nossa, Que eu ela não conheço, vou pegar a dica da Bia. ela escolhe um destino pra se apaixonar, Isso. um só pra comer e um pra fazer uma imersão religiosa. Eu acho Olha, muito legal. É legal, mas eu vou pegar, esse que tem o filme a dica. também. Tem o né, filme Bia? também, da Julia Roberts, né? É muito Aí, bom. ó. Muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Tanto que me inspirou a ir pro Peru sozinha. Foi esse filme que me inspirou. Não, viajar Vai pro sozinho, Peru vou dizer sozinho. uma coisa, viajar sozinho é sensacional. Minha mulher não gosta da ideia. A minha mãe tá querendo me matar já. Mas eu adoro viajar sozinho, adoro. Porque você tem que se virar. Mas de repente você eu tá num gosto lugar também. igual eu já fui sozinho pra Holanda, um tempo atrás. Eles falam inglês lá. Mas e quando você tá na rua que você não escuta nada de inglês, você escuta só holandês e não entende. Porque, não, você pode. Francês eu sei mal, alemão, muito péssimo, mas uma palavra ou outra. Você vê Reichstag, você fala, não, já estudei isso. Agora holandês não tem uma palavra que você conheça. Aí você olha e fala, meu Deus, eu aqui perdido em Amsterdã. Vamos falar um pouquinho de perrengue, então? Porque assim, a história nem toda é sempre bonita, né? Não. Berto, acho que tem alguns perrengues pra você contar pra sempre, gente. não, sempre tem, sempre tem. Eu falo de Amsterdã, eu não achei meu hotel. Meu Deus. Por quê? Porque eu tinha reservado um hotel numa das esquinas do Rijksmuseum, que é o museu mais importante de lá. Uma das esquinas. O detalhe que eu esqueci, que é uma simplificação, só que você chega depois de 11 horas, 12 horas de Tá viagem, perdido. todas as casas holandesas são São parecidas, parecidas. são estreitinhas, altinhas, com aquele Verdade. bico. Eu falei, não, mas meu hotel tem todo. Todas têm. Eles usam no verão, por causa do sol. Eu fui no inverno. Eles não usam todo no inverno por causa da neve. Eu fiquei rodando aquilo. Eu fiquei acho que umas 2 horas rodando. Porque eu não consigo identificar. E outra coisa, a plaquinha de hotel ela devia ter 10 centímetros por 5 para não perturbar a arquitetura do lugar.
Você acha o quê? Quando você vai procurar hotel aqui, você procura o quê? Luminoso, gigantesco. Isso. Né? Mas de uma maneira ou de outra, acho que essas perrengues funcionam perfeitamente. Também, né? Fora, assim, teve um ano que a gente estava com os alunos aqui da Toledo mesmo. Fomos para Ouro Preto, o hotel não era aquelas coisas. E a moça virou assim, eu estava com o professor coordenando, a recepcionista, todo mundo reclamando que queria tomar banho sem água quente. Ela falou assim, não, o senhor não se preocupe, o caminhão de água quente chega às 6 da tarde. Eu quase matei a moça. Não existe caminhão de água quente. Existe água quente que não funciona. Meu Deus. E com um monte de aluno na sua orelha. Um monte de gente na orelha. Mas aí depois a gente conversa, deve ir todo pro museu pra ver a cruz que não existia do Tiradentes. E vira história também, né, Vira história, eles adoram. Depois eles dão risada. Mas sempre tem uma coisinha ou outra. Mas eu acho o seguinte, voltando à parte mais séria, você tem que ter domínio da língua do lugar. Você tendo o domínio da língua, igual aqui, a gente se vira. Uma coisa ou outra. Claro, se você está em Nova York dia 11 de setembro, o peso é outro, né? Não vou resolver nada. Eu vou ficar trancado em casa, graças ao bom Deus. Eu nunca cheguei a pegar rua. Já peguei greve. E como foi? Só que era só greve. Parou tudo? Não, parou tudo. Só que era tarde, só que no dia seguinte eu vim embora. Só que aí que foi pior, porque foi em Paris. A Gare do Norte travada. Comecei a ver preço de Uber, 110 euros, que era uma grana para ir para o aeroporto. Eu acabei indo. Aí o que aconteceu? Fiquei jogando, fui para o aeroporto 4 horas da manhã. Que o preço deu baixo, fiquei sentado lá, esperando o horário do embarque. Jogando. Agora, uma coisa interessante de greve, mas isso não foi na França, foi na Itália, que inclusive para a Bia, que mexe com direitos e advogada, eles têm horário, greve com horário marcado. Trem, por exemplo, a greve, eles avisam. O trem parará e ficará em greve das 11 ao meio-dia. Você olha para aquilo, você ri, né? Você fala, como que vai parar? Uma greve com hora marcada. Eles param na próxima estação que der e ficam até o horário, que coisa. Aí eu perguntei, já estava mais integrado com a língua, eu perguntei, bom, e se não parar a estação? Não existe isso. Sindicato para, se o sindicato decidiu que para. Porque e aí vai. Então você vê que a Bia está falando uma coisa interessante. Quando você vê um país funcionando de uma outra maneira, não falo nem melhor nem pior, você vê que a coisa funciona de acordo com as leis dele, com as regras dele, e redondinho, temos que aprender, né? Sim. Exatamente. Bia, então conta pra gente algum perrengue que você passou, mas que também virou uma história importante pra você contar depois pro pessoal. Esse de língua é clássico, né? Porque eu lembro que eu aprendi o espanhol latino, o espanhol do México, né? E aí eu cheguei em Buenos Aires, gente, eles não entendem o espanhol do México, não. O espanhol deles não sei, tem uma coisa diferente. Então, assim, umas palavras diferentes, e aí, não lembro de nenhuma agora, assim, mas eles ficavam meio em dúvida. A gente falava, eles ficavam meio em dúvida. Outra coisa também é em relação a dinheiro, né? Porque você vai pra outro lugar, tem a moeda local e tal. E aí, a gente foi pra Buenos Aires e a gente ficou sem dinheiro, eu e meu namorado, a gente ficou sem dinheiro, não se planejou, bem no dia 31. E tava tudo fechado. Não tinha uma agência pra gente trocar. E lá eles não usam muito cartão de crédito. Lá eles gostam do dinheiro vivo mesmo. E a gente passou o dia comendo empanada. Que era barato, né? É o que tinha e tava bom. Era o que tinha e tava ótimo. A gente comeu muita empanada aquele dia. E na volta da Costa Rica também, uma dica eu falo, gente, presta atenção na hora de comprar a passagem. Porque eu fui comprar aquelas passagens baixo custo pra voltar e não incluía a bagagem de mão. Não incluía a bagagem de mão, gente. Aí a moça falou, você não vai poder levar essa bagagem. Aí eu falei, o quê? Mas eu vim com ela. Ué? Falou, não vai poder. Aí eu falei, tá, quanto que eu tenho que pagar? $70. Aí eu já fiz uma grana, é um absurdo. Aí coloco o cartão pra jogo, né? E o cartão não passava, gente. Eu não sei o que aconteceu, que o banco acho que desconfiou, não sei, que bloqueou o cartão, não passava. Até que a moça, ela acho que ela ficou com dó. E ela falou, minha gerente liberou você, pode ir. Esses perrengues de aeroporto são terríveis. Sempre, né? São terríveis. Quer contar um, Bertô? Não, na realidade é sempre essa, é bagagem, história. Bagagem, eu sempre. viajo, eu sou uma pessoa, eu já aprendi.
Claro que não era assim, mas eu viajo com uma mala de bordo pra ficar 20 dias tranquilamente. Verdade. Porque tem uma coisa, Boa dica. qualquer capital tem um negócio chamado lavanderia. Tá certo, todo mundo branco, todo mundo educado, todo mundo muito rico, não sabe o que é, mas eles explicam. Põe a roupa na máquina de lavar, põe a moedinha, secou, põe na máquina de secar. Não é difícil. É possível a gente aprender. Sim, não precisa levar um monte de mala, Não né? precisa levar um monte de roupa. Né? Isso em 2 horas. E outra coisa, ninguém vai roubar tua roupa, você pode ficar passeando. Né? Não, mas tem umas... Agora, eu acho que a comida é pior. Que você não sabe. Nossa, na Costa Rica eu sofri com a comida. Porque não, igual, por exemplo, a gente tava eu e minha mulher dessa vez, a gente tava em Avignon, que é o Castelo dos Papas, né, no sul da França, Provence. Chegamos num restaurante maravilhoso, com uma vista linda, só que eles não têm hábito de nada de inglês, eles falam francês da província. Nossa. Vamos comer peixe, um poisson, avec não sei o quê. E na hora que você explica o que é esse não sei o quê, e ele tentando explicar, mas em francês. Na realidade, a hora que chegou, era uma erva doce assada, maravilhosa. Não, maravilhosa. Mas assim, porque a gente for, sabe, um vira pra cara do outro e fala erva doce. Ué. Só queria um peixe. Cadê o peixe? Porque, não, isso faz tempo essa viagem, porque hoje em dia, outra dica, chip de celular. Você não viaja sem chip de celular. Sem internet. Não, você fala, mas tem internet em parque. Tem, mas se você estiver perdido no meio de Amsterdã, por exemplo, o que resolve é chip de celular. Então, com certeza. Inclusive, eu não trocaria, porque eu sou da turma que gosta de uma converseiro, claro, né? Vocês já estão vendo. Mas, por exemplo, o chip de celular é mais importante do que o domínio da língua. Porque você consegue traduzir. Ajuda, né? Eu tava na Madeleine, que é uma igreja famosa de Paris, fiquei sabendo que um menino muito legal que trabalhava num lugar que eu ia muito, faleceu. Falei, já que ele era chique, todo estiloso, vou mandar rezar missa aqui em Paris. Agora, como você fala missa de 7º dia, tem uma outra língua. Pois é. Internet, e aí vamos. Mas acho que esses perrengues de viagem faz parte seguramente, do aprendizado. Claro que tem uns que não precisaria ter, né? Então vamos encaminhar para o nosso encerramento aqui. Vamos para dicas finais, então, para quem está se organizando ou para quem pretende ainda, não está nem organizando ainda, mas sonha com essa viagem internacional. Quais são as dicas, professor, para os universitários? A dica principal é que eles estudem, se dediquem não digo a viajar para o exterior, se dedica a valorizar a sua própria carreira. Se eu estou fazendo arquitetura, se estou fazendo direito, eu tenho que ir atrás, eu tenho que, como falou a Bia, que não se iludam, que ela foi escolhida pelos deuses. Não, ela foi escolhida porque ela tinha produção, ela tinha apresentação, ela soube se portar no congresso. Então a dica que eu dou é a seguinte: agora, hoje em dia, viajar pra fora é muito mais fácil. Nossa, sim. É muito mais fácil, porque quando eu comecei a viajar, a coisa era assim, praticamente você tinha que chamar a polícia pra poder sair. E teve uma época que você tinha que se viajava com dinheiro contado, tinha que ter... Nossa, era um inferno sair daqui. Agora, a grande dica é: dediquem a sua área. E aí, se você estiver aqui fora... Claro, não tem a menor dúvida, como você falou do teu pai, quando você foi chamado. Não tem o Tibiriçá garantiu que é de verdade, não é uma cantada, você não vai ser trocada por escravos brancos, vai embora. Então é isso, gente. Agora, falando língua é muito melhor. O inglês é absolutamente básico. Agora, qualquer outro é lucro, né? Imagina você chegar na Europa falando, eu falo italiano, meu doutorado foi italiano. Né? Que é um charme você falar italiano na Itália, porque, né? E agora, as primeiras vezes que eu fui, agora eles estão falando inglês. Mas quando você fala italiano, você se sente pertencente a um povo. Diz que na França, você não pode chegar falando inglês já no lugar, você tem que jogar pelo menos um bonjour, né? Merci. Pra cativar primeiro. Mas é verdade isso, hein? Meu namorado falou isso pra mim. É verdade. Você chega, que significa o quê? Estou querendo me aproximar de vocês. Porque, vou dar um exemplo do Nordeste brasileiro. Eu cansei de ver aqueles paulistanos. Eles são gente como nós. É verdade. Seja educado. Os caras chegam com aquela mania de padaria de São Paulo berrando, furando fila. E querem o quê? Querem ser bem tratados? Tem uma história boa que eu fiquei sabendo ontem. Um conhecido nosso teve um problema.
e bateu no enfermeiro. Foi Meu internado, Deus, enfiou o murro na cara do enfermeiro. O que aconteceu? Toda injeção que ele tomava doía pra caralho, claro. Pesou a mão, né? Claro. Errado. Então não é tá. isso, a dica é essa. Obrigado, Júlia. Parabéns, Bia, pelo teu percurso, que está apenas começando. Quero viajar muito ainda, igual Não, você. com certeza. Imagina. E para vocês, queridos alunos e pessoal que está escutando, a única coisa que eu posso falar mesmo é boa viagem. Muito Beijo. legal. E aí, Bia, qual que é a sua mensagem também pros universitários? Desculpa, Júlia. Eu queria dar uma dica, assim, muito sincera para os alunos, assim, que quando eu era aluna e eu via alunos, assim, que iam pra Coimbra, eu achava, ai, gente, tem alguma coisa especial essa pessoa. Eu falo, eu não tenho nada especial. Eu nunca fui uma aluna exemplar, nunca tive as melhores notas da turma, chegava atrasada na aula porque fazia 2 estágios. Mas é o que o professor falou, é buscar mesmo, é plantar. Você não precisa ser o melhor, né? Você tem que fazer o seu melhor, né? E é muito legal quando Desculpa você... interferir, mas agora tem um texto, um dos grandes textos de educação que eu perdi. Foi uma crônica que saiu no Estadão perguntando onde estão os melhores alunos. Os nerds, os que tiravam 10 em tudo. Que mercado que eles foram, que eles não dão palpite, eles eram executores de prova. De prova. Agora, a gente saindo, eu também nunca fui excelente, ao contrário, né? Mas a gente saiu pro mundo, é isso. Desculpa eu ter interferido na tua fala, isso Bia. mesmo. Mas é importante, os primeiros alunos, onde estão? Aquela menina insuportavelmente inteligente do ginásio. Nossa. Foi para onde? É isso. Volto a falar boa viagem. Obrigado a vocês. Finalizou, Bia, essa mensagem? E perguntem, né? A gente tem muito exemplo aqui na Toledo, né? Tem o professor Kaique, que acabou de concluir o doutorado em Coimbra. Eu também, pode perguntar pra mim. Chega no professor Sérgio e fala, professor, o que eu preciso fazer, né? Agora a Toledo acabou de firmar um convênio, eu acho, com a faculdade onde eu fiz o mestrado lá. Mesmo. E o que eu preciso fazer pra ser uma pessoa competitiva, pra fazer uma inscrição... Dicas práticas mesmo, né? Aqui na Toledo Prudente até o caso dos grupos de estudo, né? Exato, que são os grupos que te preparam para qualquer vivência. Humanos, né? Direitos humanos, exatamente. Tem o de arquitetura também. Tem grupo de estudo para todos os cursos, é só aproveitar. Então é isso, galera. Finalizamos. Obrigadão, agradecer a presença Júlia. do Bertô. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, Bia, Obrigada também. a vocês. Voltem sempre que quiser. Daqui a pouco a gente combina um outro tema aí. Legal. Volta no mesmo trio. Nem se for só perrengue, só As história pra próximas dar risada. viagens, Isso, pode ser também. Como programar as próximas viagens. É uma boa. Legal. Obrigada, Não, pessoal. eu posso Obrigada. sugerir você ensinar pra gente? Claro. Júlia? Como ganhar dinheiro pras próximas viagens. O dólar tá muito Vixe, caro. eu também preciso aprender. Aí vai ter que chamar o pessoal de ciências contábeis. Planejar Alguém bem. vai ter que dar um planejamento estratégico pra gente. Que dólar a 5,38 não tá fácil. Tá difícil viajar, Tá sim, difícil, tá difícil. Então é isso, pessoal. Muito obrigada Obrigada pela a presença vocês. de vocês dois, pela disponibilidade. Muito obrigada também para quem acompanhou essa entrevista, seja pelo YouTube, seja pelas plataformas de música, de podcast. Acompanhe também os nossos outros episódios. Tem muito conteúdo legal vindo aí no Facu em Foco. Siga a Toledo Prudente nas redes sociais e até o próximo episódio.